Oi para você que está aqui hoje comigo no nosso terceiro vídeo dessa série sobre o mercado de tecnologia. Bom, se você acompanhou os nossos dois primeiros vídeos, já deve ter ficado bem claro que hoje em dia as empresas estão precisando fazer alguns movimentos para se destacarem aos olhos dos profissionais diante de tanta demanda. Hoje em dia a gente tem alguns dados de mercado que os profissionais são abordados de 5 a 15 vezes por semana em seus perfis do LinkedIn por empresas que estão ofertando demandas ou vagas para esses profissionais trabalharem. Ou seja, a gente está num momento super competitivo, então as empresas precisam sim se diferenciar ou pelo menos cumprir um mínimo de pontos e requisitos para se destacarem aos olhos desses profissionais. De fato, a gente está vivendo um momento onde o poder está na mão dos programadores, dos desenvolvedores, como um mercado só. Então vamos lá, vamos pensar em quais são essas soluções que hoje em dia têm ajudado as empresas a se destacar. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é onde tudo começa numa relação profissional, que é o anúncio de uma vaga, de uma oferta de trabalho para que os profissionais possam conhecer, entender um pouco melhor da necessidade da empresa. Então, hoje em dia é super importante as empresas conseguirem trabalhar e escrever vagas cada vez mais claras, propostas de trabalho cada vez mais transparentes do que vagas complexas no seu entendimento, onde não mencionam salário ou não deixam claro qual que é a função ou a expectativa que a empresa tem em relação ao trabalho desse profissional, muito menos como é a dinâmica dentro dela. Então, para além de uma lista gigante de requisitos técnicos, de inúmeras tecnologias que você espera do candidato, ou para além de uma lista gigantesca também de benefícios que a sua empresa oferta para ele, o mais importante no ponto de vista dos profissionais é de fato o salário. Então, antes de eles escolherem, se candidatarem para sua vaga, eles querem entender com clareza do que se trata essa oportunidade de trabalho. Além da vaga, o processo seletivo se mostrou super importante também como algo fundamental para que os profissionais escolham e definam se vão seguir com aquela empresa ou não. Quando a gente está vivendo um momento de mercado onde a demanda por profissionais não era tão grande como a gente tem agora, muitos processos seletivos eles eram pouco claros. Os profissionais submetiam, avançavam em uma, duas etapas e de repente eles não tinham mais nenhum retorno das empresas. Isso é extremamente negativo, deixa um gosto ruim na boca. E é importante que as empresas entendam que se o profissional está dedicando aquele tempo para participar do seu processo de seleção, é importante a empresa também respeitar esse tempo. E muito desse respeito passa por um processo de seleção transparente, que deixe claro para ele em que momento desse processo ele se encontra, quais os pontos que ele falhou caso ele não avance, ou que datas que a gente está prevendo num cronograma de seleção que ele precisa cumprir para continuar avançando nesse processo. Um segundo ponto que pode ajudar bastante a sua empresa a passar por esse momento de falta de pessoas, falta de mão de obra, é você trabalhar um recrutamento mais inclusivo, é você priorizar a diversidade na sua empresa. Quando a gente faz uma observação bem rasa em relação ao perfil de profissionais que as empresas mais contratam, infelizmente a gente vai concluir que é homem, hétero e branco. Porém, você consegue e tem essa autonomia de abrir o seu processo de seleção para algo mais inclusivo, onde você possa focar em pessoas negras, pessoas trans, mulheres, pessoas com algum tipo de necessidade especial ou acima de 50 anos, para que você consiga de fato ampliar o seu leque de opções de pessoas para conseguir fechar uma vaga que a sua empresa está ofertando. Bom, nesses dois primeiros pontos eu trouxe insights e dicas que são bem relacionados à seleção, né? À entrada do profissional para a sua empresa. Só que agora vamos olhar um pouquinho após a entrada. Como é que você faz para manter esse profissional, né? Fazer uma retenção desses talentos dentro da sua empresa. E aqui eu queria falar de dois programas que vão ajudar você nesse desafio. O primeiro deles é o Programa de Desenvolvimento Individual, ou o PDI. O PDI você estrutura juntamente com o seu colaborador, com foco em desenvolver habilidades e conhecimentos do profissional, né, juntamente com a sua empresa, para que ele consiga desempenhar cada vez melhor as suas atividades dentro da empresa, mas que também faça sentido para a carreira, para a opção de vida desse profissional. Ou seja, o programa de desenvolvimento individual não pode ser um programa com foco nos objetivos único e exclusivamente da empresa. Obviamente, esse colaborador ele precisa trabalhar conhecimentos que vão ajudar ele a desempenhar cada vez melhor essa função, mas a empresa precisa ter em mente de que esse profissional ele precisa desenvolver conhecimentos individuais que ele também queira para a sua carreira, que ele consiga levar no momento que ele deixar a sua empresa. E aqui a gente entra no nosso segundo ponto que eu queria comentar, que vai ajudar você a reter os profissionais da empresa, que são as jornadas de carreira.
Hoje em dia é muito difícil um profissional entrar numa empresa sem saber até onde ele pode chegar. Isso passa por um plano de jornada de carreira, que é entendendo o profissional, no momento que ele chega como parte da sua equipe, os pontos que ele pode ir destravando, digamos assim, na carreira dentro ali da sua empresa. Isso pode ser tanto para um caminho de liderança, de gestão, ou num caminho mais técnico mesmo, se for o interesse do profissional. Isso traz uma visão de longo prazo, uma visão de futuro, para que esse profissional consiga, entendendo onde ele está hoje, que ele pode chegar muito mais, ir muito além. Isso também ajuda ele a ter uma visão um pouco mais complexa de futuro com a sua empresa, não só uma visão tão limitada em relação à execução das atividades dele do dia a dia. Quando você começa a trabalhar uma jornada de carreira, você deixa claro para ele que a empresa, junto com os programas de desenvolvimento individual, com seus PDIs, vai ajudar ele a evoluir como pessoa e como profissional. Isso ajuda também, bem como eu comentei isso na questão dos PDIs, vai ajudar também esse colaborador a se transformar num evangelizador da sua empresa. Então, falando bem, não só para outros profissionais do mercado de tecnologia e puxando profissionais para submeterem a outras vagas que a sua empresa abra, mas também depois, quando ele sair da sua empresa, ele vai sair super feliz e super contente por aquele período que ele construiu, né, de aprendizado, conhecimento e aplicação prática junto com a sua empresa. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.